Boa tarde a todos. Sempre uma satisfação voltar a essa casa, né? Trago um abraço afetuoso da Casa de Fabiano de Cristo para todos os irmãos aqui do Portal da Vida e a quem atribuo até o tema da nossa palestra dessa tarde, que é sobre Zilda Gama. Nós no Fabiano de Cristo temos por costume, no mês de maio, falarmos sobre as mulheres. É um mês em que nós dedicamos a vultos femininos do Espiritismo. E eu fiquei muito contente em ter recebido a incumbência de falar sobre Zilda, porque, como muitos, eu também não a conhecia. E é uma pessoa hoje, um espírito, né? Foi uma pessoa hoje, um espírito de muita luz e muitos ensinamentos para todos nós, a qual eu me sinto honrada de poder falar sobre ela. Quem era Zilda Gama? Essa mulher, ela foi uma pedagoga, trabalhou muito com a educação, teve dificuldades na vida para conseguir aprender, né? Porque ela, nascida em 1778, um tempo em que, na verdade, a mulher não precisava ainda nem ler, né? Não precisava fazer escola, bastava ela cuidar dos filhos, da casa, dos afazeres domésticos. Mas ela teve como mãe uma também professora que acabou por alfabetizando ela e dando então a ela essa oportunidade. Além de pedagoga, ela também se fez uma grande escritora com livros relacionados ao magistério, né? E depois também psicografias. Além disso, uma mulher, além do seu tempo, não poderia se sentir satisfeita em ver que as mulheres não podiam votar naquele tempo. Então, ela é uma das defensoras do voto feminino. E por último, mas não menos edificante, muito pelo contrário, talvez a razão principal de nós a estarmos conhecendo nessa tarde, é que ela foi uma grande médium espírita. Como eu já falei, ela nasceu em 1878, no dia 11 de março, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela era filha de Augusto C. da Gama, que era um escrivão de paz, mas um homem também inteligente, além do seu tempo, até para permitir que a sua filha tivesse toda essa educação que não era comum para aquele tempo. E a Elisa Emílio, não sei como é que se pronuncia, acho que é Clears, professora do Estado, né? Como eu falei, ela como professora, ela educou então a filha. Se eu não me engano, ela teve 7 filhos. Pode ser que eu esteja enganada. E a Zilda Gama foi a segunda filha, né? E ela veio a falecer em 10 de janeiro, já morando no Rio de Janeiro, de 1969. O que chamava a atenção em Zilda? Principalmente porque ela
foi, na verdade, a precursora da psicografia espírita no Brasil. Ela se tornando, após conhecer, entender e estudar sobre a mediunidade e a doutrina espírita, ela então passa a ser uma médium muito atuante, né? Além de ser uma psicógrafa, a primeira, também no Brasil, de romances mediúnicos. Além disso, ela teve com Victor Hugo os maiores trabalhos dela, as maiores obras dela psicografadas, né? Além disso, ela também escreveu, como eu já tinha falado, obras didático-pedagógicas. As suas vivências. Zilda, ela inicia então o magistério público em 1901, aos 20 anos de idade. Nesse mesmo momento, morre a sua irmã mais velha, que 3 anos depois também morrem ou desencarnam os seus pais. Ela, então, aos 24 anos, herda a guarda de 5 irmãos. Então, eu estava certa, eram em 7. De 5 irmãos, né? E se dedica a eles, à educação e também ao aprendizado doutrinário da doutrina espírita. E ainda, se não fosse pouco, além de cuidar e educar e ser responsável pelos irmãos, aos 40 anos, outra irmã de Zilda falece e ela herda novamente mais 5 sobrinhos, dentre os quais um fica com ela até a sua desencarnação. A Zilda, em 1929, ela vence um concurso estadual e vira diretora do Grupo Escolar Afonso Pena, em Belo Horizonte. Né? Vejam ali que, assim, mesmo rodeada de todos esses compromissos com os irmãos, ela cursa pedagogia, ela se forma e ela ainda assim herda e se torna diretora de um grupo. Quer dizer, modéstia à parte, as mulheres, como sempre e desde sempre, se impondo e usando a grande força que nós temos em nós mesmas, né? Não há comparação, não há aqui nenhum demérito aos homens, mas as mulheres, por terem sido durante muito tempo colocadas como seres abaixo, né, do homem, até hoje, infelizmente, nós ainda vemos mulheres que são não submissas no sentido de fazer com bondade, com amor, com dedicação, com resiliência, né, as vontades ou desejos do lar e do próprio esposo, mas, além disso, elas eram realmente rebaixadas, submissas no sentido de serem comandadas, quase como empregadas dos seus senhores maridos, né? Então, vejam que ela já demonstrava naquele tempo a sua força, que não foi, e isso é muito bom, apagada pelo seu pai, que poderia, né, como um homem daquele tempo, dizer: não, minha filha vai aprender a bordar, cuidar da casa e depois
ser esposa, que era o que se esperava. Não, ele a educou de forma que, e principalmente a sua mãe, ela soubesse o seu espaço no mundo. Além de, claro, em alguns momentos, Zilda ser inspirada por determinadas questões. Vinha alguma coisa que a dava uma intuição sobre determinadas tarefas, enfim, do seu dia a dia. E uma delas, podemos dizer, foi em 1931, quando ela atua de uma forma muito direta em relação, como eu citei anteriormente, ao voto feminino, né? Que até então só os homens votavam. Ela acabou tendo na sua defesa de tese argumentos sobre a questão feminina e o voto. Essa tese dela acabou sendo apresentada num congresso feminino da época e, por conta do seu trabalho muito empenhado em razão dos direitos da mulher, esse trabalho é levado ao conhecimento do Ministério Público, do Congresso Nacional, levado ao Congresso Nacional, o qual, diante de fatos tão bem colocados, decide pelo então chamado, em 1931, de o voto universal. Até então era um voto apenas para os homens, e daquela data em diante as mulheres começam a ter o direito do voto e depois da representatividade feminina, né? Então, além de, como eu coloquei no título, além dela ser uma mulher, né? Ou além dela ser uma espírita, ela era uma mulher com todo um potencial de força, de vontade e de delicadeza, porque ela era uma educadora e ela sempre usou muito mais das palavras do que das atitudes para poder fazer com que todos entendessem e percebessem a liberdade que é necessária para a vida de cada um de nós. E naquele tempo, como não é diferente de hoje, principalmente da mulher, né? Que pode e deve dizer não quando lhe bem fizer à vontade. A pedagoga, ela publicou obras didáticas, como o Livro das Crianças e, eu acho muito engraçado, o Manual das Professoras. E aqui eu chamo a atenção porque até hoje nós ainda usamos o pronome... Ainda hoje nós usamos o masculino como referência do todo, né? Então, se eu quiser chegar aqui, eu posso dizer boa tarde a todos. E as mulheres devem se sentir incluídas no todos, porque é um dito universal, digamos assim, né? É uma maneira de se referir ao todo. Porém, como naquela época a maioria do magistério, principalmente, né, das fases mais iniciais, eram praticamente feitas só por mulheres, o livro dela
tem como título o Manual das Professoras e não dos professores, como seria natural para enquadrar, né, tanto o masculino quanto o feminino. Então, para mim, chamou muita atenção esse detalhe pelo fato de como era, né, mais ou menos creditada à mulher essa profissão, em que ali poderia-se então usar o feminino muito mais do que o masculino como total. Em 1940, a Zilda Gama, já com todo um trabalho que ela desenvolveu, ela acaba se tornando uma pessoa reconhecida no Brasil e uma pessoa muito influente. Não é para menos, haja vista que, por conta do seu trabalho, a mulher começou a votar, né? Então, ela, claro que hoje a gente chama de influencer, né? Quer dizer, era uma pessoa que mexia com todo mundo e fez até com que leis da nação fossem alteradas. Ela se muda já em 1940 para o Rio de Janeiro. Ela estava então se aposentando e lá ela começa a escrever artigos também para vários e importantes periódicos, né, os jornais da época, dentre eles o Jornal do Brasil, Gazeta de Notícia e Revista da Semana. No Rio de Janeiro, a gente sabe que eram nomes muito fortes, né? Como durante muitos anos para nós foi a Folha de São Paulo, revista ou jornal O Globo, eu acho que tinha também, né? Então, assim, eram aqueles de realmente grande destaque. A espírita Zilda Gama, ela nasceu já dotada de reconhecidos recursos mediúnicos. Como eu falei, ela sempre tinha aquela intuição, algo que rondava ela, que fazia com que ela percebesse o caminho que deveria seguir. E ainda bem, porque com certeza, acredito eu, que por essa força ela conseguiu fazer tudo o que fez em épocas tão difíceis para as mulheres, né? Ou muito mais difíceis ainda para as mulheres. A ponto de que, por exemplo, além de sentir a presença de determinadas entidades espirituais, ela também, passando pouco tempo da morte, né, ou do desencarne de seus pais, ela recebe, então, a visita deles, quer dizer, ela tem a visão dos pais e eles a confortam e animam para que ela não perdesse a força e a vontade de seguir. Antes disso, ela tinha muitas dúvidas sobre essas coisas que aconteciam com ela. E ela foi criada em berço católico, como era comum para aquele tempo. De acordo com isso, ela então achava que tudo era meio estranho, mas não se sentia à vontade, digamos assim, dentro da visão espírita, né? Do que seria ser espírita. Porém, ainda muito jovem, ela é levada pelo pai, vejam, então, né, isso muito antes dele ter desencarnado, ela deveria ter por volta nessa época uns 18 anos, talvez até menos, a um sarau na casa
de um médico, um psiquiatra e também estudioso da doutrina espírita, e lá ele, na verdade, ao vê-la, e sem saber que ela até era filha de quem era, tal, quer dizer, ele só olhou para ela e disse: você terá um trabalho muito importante com os aprendizados e da doutrina espírita. Você irá escrever muitas coisas, será uma escritora. Ela olhou para ele, né? Como qualquer um de nós, pelo menos eu até fui assim. A minha mãe dizia: tu é médium, tu é médium. Eu dizia nada, eu também seguia a Igreja Católica, por influência dos meus padrinhos de batismo, e eu não aceitava, né? Tudo era muito... A gente ria, né? Me lembro quando a minha amiga contou a história do nosso lar para mim, eu disse: meu Deus, ela tá ficando tantã. Ela acha que no céu pode ter ônibus, pode ter casa, imagina, né? Aí eu fico pensando comigo mesma, né? Imagina Zilda, naquele tempo, praticamente não existia, né, mulheres no espiritismo, eram pouquíssimas e não era nada divulgado, e esse médico olha para ela e diz: você vai escrever muitos livros, vai trabalhar muito em função da doutrina espírita. Mais ou menos assim. Ela dá meio de ombro, mas muitas coisas começam a acontecer na vida dela. Ela começa a perceber, inclusive, a visão dos pais, né? E aí ela começa a querer estudar e compreender o que acontecia. E aí a profecia do Dr. Cunha Salles, né, que era também um psicanalista, se realiza, e ela recebe então uma importante missão do alto que lhe reserva, que lhe é dada para a sua vivência, né? E o muito bonito se torna quando ela aprofunda os seus conhecimentos em relação à doutrina que se chamavam de kardecista, né? Ela, em 1912, sofre uma emoção enorme, porque ela psicografa uma mensagem, nada mais, nada menos, assinada por Allan Kardec. Isso deixa ela muito perplexa, né? E até, assim, porque era uma mulher muito simples, muito humilde. Claro que um espírito elevado, de capacidade, e essa bondade, essa humildade lhe fez capaz de poder ter essa ligação com Allan Kardec, inaugurando então ali uma série de ensinamentos morais, né, que Kardec ditou para ela por 15 anos e que tempos depois iriam compor a sua primeira obra, chamada Diário dos Invisíveis, que acaba sendo publicada só em 1929 pela editora O Pensamento. E sobre esse livro, né,
o episódio do primeiro contato com o mestre espírita, ela relata assim: imensa foi a minha emoção, que me sensibilizou até as lágrimas, e mentalmente disse-lhe que não me considerava na altura de desempenhar a contento a excelsa quão arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes. Mercedes era então a mentora, né, espiritual de Zilda Gamas. Ele ponderou sobre a responsabilidade da missão espiritual, prometeu coadjuvar-me para que eu a executasse satisfatoriamente, terminando com austeridade a sua inovidável mensagem datada de 27 de dezembro de 1918. Quanto à comunicação do codificador espírita, esta revela as elevadas qualidades daquela medianeira comprometida com a espiritualidade, a quem somente, dentre as quais seriam confiadas relevantes missões. Sob tua face está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, fé, benevolência, cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante, diz um trecho da mensagem de Kardec a Zilda Gama. Os pontos principais da vida dela, mais ou menos a gente resume em 1912, que ela psicografa uma mensagem assinada pelo espírito de Kardec, como nós falamos agora, inicia a série dos ensinamentos morais, né? Finaliza com o Diário dos Invisíveis, em 1929. Em 1916, ela é informada que teria que escrever uma novela. E assim passou as informações do romance ditado por Victor Hugo, intitulado Na Sombra e na Luz, publicado pela FEB. E aí, Divaldo, nosso querido mestre desencarnado, né? Agora, comenta sobre a ligação de Zilda e Victor Hugo. Divaldo nos fala que Victor Hugo, na verdade, numa reencarnação anterior de Zilda, ela era filha de Victor Hugo. Porém, muito jovem, essa filha, Leopoldine, desencarna na noite de núpcias. Após o casamento, ela e o noivo, né, morrem tragicamente, ela com 19 anos, e porque ela cai no rio Sena, e o noivo, o marido já então, também se lança para tentar salvá-la e sucumbe com ela. A tragédia foi assim providencial na época, para que então ele pudesse mais tarde descobrir a serenidade da revelação espírita, quando
ele se manifesta para Leopoldine. Aliás, quando Leopoldine se manifesta ao pai, Vitor Hugo, e faz com que ele, então, passe a compreender a magnitude da doutrina dos espíritos e também comece já a desenvolver um conhecimento, o qual, depois desencarnado, se torna seu mentor também espiritual. E ela, oportunamente tendo desencarnado tão jovem, teve condições de retornar a ponto de poder ser a psicógrafa de Vitor Hugo, né? É uma curiosidade, eu acho muito interessante e até muito bonita, né? Que a gente sabe que a justiça de Deus é plena e mostra-nos exatamente isso. Deixa eu correr. Após, continuou então sua dedicação com as obras do Calvário ao Infinito, Redenção, Almas Crucificadas, também editadas pela FEB, entre outras. Zilda Gama, então, foi a médium pioneira no Brasil a receber a vasta literatura do mundo espiritual, ofício pelo qual só alguns anos mais tarde iriam se destacar outras personalidades como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco e outros. Depois assim de muito trabalho, né, e uma consagrada jornada, Zilda Gama então sofre um derrame cerebral em 1959, já nonagenária, sob os cuidados de um sobrinho, como eu falei, né? No final ela teve esse sobrinho que ficou com ela até o seu falecimento com 91 anos. O seu caráter, a sua devoção à educação e dedicação pelos direitos humanos, com especial atenção às pessoas mais carentes, credenciam sua biografia ao patamar de uma grande agente humanitária. Além disso, como médium e espírita, ela deixou um legado que honra a doutrina espírita e faz com que seja lembrada e homenageada pelo movimento espírita em todo o Brasil, inclusive emprestando seu nome para algumas instituições. Essa, então, foi e é a nossa querida irmã Zilda Gama, uma precursora da psicografia no nosso Brasil, um exemplo de mulher, de família, de amor, de dedicação e de certeza de que todos nós somos iguais e merecemos os mesmos direitos. Obrigada a todos, já passei uns minutinhos, espero que Zilda agora não seja mais um vulto desconhecido da nossa família espiritista. Uma boa tarde a todos.